Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 4 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Quando Jesus está no nosso meio, o coração arde. Os pés andam sem parar. Bem conhecemos esse simpático e emocionante acontecimento de Emaús. Os olhos dos discípulos estão tão vendados e fechados pela dor que nem reconhecem Jesus, seu querido mestre, com o qual tinham vivido 3 longos anos. Incrível! Mas pode acontecer a nós também, quando nos concentramos no negativo mais que na ressurreição. Ter sempre Jesus no meio de nós é o grande segredo da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, todos nós amamos esse trecho
tão humano, tão real, que se torna o símbolo da nossa vida, quando queremos fugir da clara e bela evidência da ressurreição. Esses dois discípulos, um dos quais se chama Cleofas, estão cegos e tristes, desiludidos, porque falam de Jesus como morto, sepultado, sem nenhuma possibilidade de fazer qualquer coisa. Tem o coração fechado, amargurado, tem a cabeça sem inteligência e a alma lenta, travada em crer. Ele chega a chamar o anúncio da ressurreição das mulheres de susto e acham que tiveram um delírio angélico. Mas ele ninguém ouviu, concluem. Estão evidentemente com medo de serem mortos, eles também, e por isso fogem de Jerusalém para o interior. Para eles, o capítulo Jesus está fechado para sempre. Se vira a página. Agora a vida continua. Foi bom enquanto durou, mas agora é tudo diferente. Tente mergulhar na alma desses dois discípulos que não querem sair do túmulo. De repente, como sempre, aparece Jesus. Mas nesta condição que eles encontram, não podem, não conseguem reconhecê-lo. É demais para a cabecinha deles, que ainda considerava Jesus um chefe político, um libertador, um herói nacional que foi morto. Cleofas e o seu amigo não entendiam nada do sofrimento redentor, do sofrimento de expiação preanunciado por Isaías nos cânticos do servo sofredor, do servo de Yahvé. A simples presença de Jesus começa a esquentar-lhes o coração, até arder e derreter seu gelo. Mesmo se não o reconhecem conscientemente, seu coração já os avisa que é Jesus, aquele misterioso viajante, que se une a eles na caminhada. A simples presença de Jesus abre os olhos e a cabeça para interpretar todas as escrituras do Antigo Testamento. Enfim, na Santa Eucaristia, o reconhecem explicitamente, de forma consciente e clara. Mas ele desaparece e lhes deixa dentro o fogo do anúncio. Enquanto antes fugiam de Jerusalém, agora, com passos longos e rápidos, voltam, andando por mais 15 quilômetros na escuridão, esquecidos do cansaço. Essa é a obra de Jesus ressuscitado. Pelas palavras e pela presença passa uma força imensa, um fogo evangelizador. Agora eles se tornam destemidos, corajosos, resolutos e firmes anunciadores e testemunhas do ressuscitado. Esse trecho nos faz entender como é a vida com Jesus e a vida sem Jesus. Tanto o dia é diferente da noite, tanto é diferente a vida com Jesus daquela sem Jesus. Jesus é força, é garra, é entusiasmo, é dopamina, como gostam de falar os neurocientistas. Falamos isso porque esta alegria não se produz sozinha, não é fruto de loucura nem de drogas, mas é produzida pelo encontro com o ressuscitado. É uma clara prova da existência de Deus, da ação de Deus na vida de quem o ama. Podemos procurar hoje a presença de Jesus no meio de nós. O acontecimento dos discípulos de Emaús explica claramente o que significa estar reunidos em nome de Jesus, com a presença de Jesus. Mesmo que seja difícil a vida comunitária, a presença de Jesus a torna suave e maravilhosa, como quando ele estava junto com os apóstolos e as discípulas andando pela Palestina. Esse trecho é um forte apelo a viver a presença de Jesus no meio de nós, praticando o amor que ele nos ensinou. O amor até dar a vida pelos nossos amigos e irmãos, como ele fez. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Irmãos, quando estamos reunidos no nome de Jesus,
meditando a palavra, vivendo no amor, na comunhão, se repete o milagre de Emaús e o nosso coração começa a arder. A nossa mente se abre, volta nova força e nova energia, que nos torna incansáveis anunciadores do ressuscitado. Vamos ouvir mais uma vez o acontecimento de Emaús, prestando atenção em todos os detalhes psicológicos e humanos que Cleofas e seu companheiro viveram. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Podemos parar um pouco e sublinhar as frases que indicam o antes e o depois. Antes que Jesus chegasse no meio deles e depois que ele começou a acompanhá-los pelo caminho.
Estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a reviver o milagre de Emaús, segundo tudo o que meditamos. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Quando Jesus está no nosso meio, o coração arde. Paz e alegria a todos. Ele abre a nossa mente. Paz e alegria a todos. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão surgindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Como o mar se espraia infinitamente, o vento soprará e abrirá os caminhos escondidos. Tantos corações hão de ver uma nova luz clara, como uma chama que onde passa queima o teu amor, todo mundo invadirá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá.
dal suo respiro.